Bom, então na aula nós vamos dar continuidade aqui ao estudo da chamada eletrostática, que na verdade nada mais é do que o estudo, tudo bem, de uma parte da física que nós estamos tentando estudar as cargas elétricas, só que a eletrostática, essa palavra estática, você já está cansado de saber, que quer dizer em repouso. Nós estamos essencialmente analisando as propriedades da carga elétrica, né, ou de um corpo carregado, quando esse corpo está em repouso. A eletrodinâmica, dinâmica é uma palavra que refere-se a movimento, né, essa parte dinâmica, a gente vai estudar quando a gente tiver carga óbvios em movimento, tudo bem? Óbvio em movimento. Então vamos lá, começando aqui. O que você já sabe até então? Você já sabe que eu tenho um corpo qualquer, ok? Esse corpo ele pode estar carregado, carguinha aqui positiva, por exemplo, e você já sabe calcular essa carga, tudo bem? Para calcular essa carga, eu uso um raciocínio óbvio que é Q igual a N vezes a carga elementar. Tudo bem? Nesse caso aqui, esse exemplo está claro, onde eu tenho um excesso de prótons nesse corpo, ou seja, esse corpo perdeu 2 elétrons. Então, para eu calcular a carga resultante, basta pegar esse excesso, que é 2, e multiplicar pela carga elementar. Lembrando que a carga elementar é 1 vezes 10 a menos 19 coulombs. Perfeito? E a gente usa normalmente mais e menos para essa carga elementar, tá joia? O mais fazendo referência ao próton e o menos fazendo referência aí ao elétron. Tranquilo? Isso aqui é básico, está na aula passada. O que nós vamos discutir um pouquinho na aula de hoje é sobre o processo de eletrização, tá joia? O que é isso? Eu já te dei o exemplo de um corpo carregado. Agora a gente vai tentar discutir um pouquinho como que eu faço para carregar esse corpo. Então a eletrização não é nada mais do que o processo, né? O que eu tenho que fazer para deixar um corpo carregado. Tá joia? Bom, na física nós temos 3 formas de deixar um corpo carregado, ok? Nós temos a chamada eletrização por atrito, que é a primeira, eletrização por atrito. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem a eletrização por atrito, vamos colocar aqui, né? Nossa primeira forma de eletrizar um corpo. Joia? Vamos colocar aqui um, está organizado. Nós temos a eletrização por contato e nós temos a eletrização por indução. Nessa aula de hoje a gente não vai esgotar todo o tema, tá? Mas sendo bem direto e sem procurar pelo em ovo, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa entender? A eletrização por atrito, como o próprio nome diz, ela vai acontecer quando eu tenho um corpo, tudo bem? Vamos chamar esse corpo aqui, deixa eu tentar fazer um círculozinho bonitinho. Já é só por questão de toque. Então, eu tenho aqui... Nossa, ficou pior do que o outro. Então, eu tenho aqui um corpo, perfeito. E é um corpo que eu vou chamar de, né, um corpo 1. Vamos imaginar que ele tem aí uma carga agora, saiu uma carga Q1 qualquer, perfeito. E eu tenho um outro corpo, que eu vou chamar esse corpo de Q2, que ele tem uma outra carga Q2 qualquer. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que esses corpos, tá? Aqui não está em padrão, né? Eu não estou considerando o raio deles, mas vamos imaginar o seguinte, que eu tenho esse corpo neutro, tá joia? E eu tenho esse outro corpo neutro, a princípio. Significa que eles não têm carga? Não, significa simplesmente que o número de prótons dos dois, o número de prótons de Q1, o número de elétrons de Q1 é o mesmo, o número de prótons de Q2 e o número de elétrons de Q2 é o mesmo. Não significa que esse corpo aqui, não significa que as cargas dos dois, né, o número de elétrons dos dois são iguais. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que em Q1, vou até anotar aqui, eu sei que o número de elétrons é igual ao número de prótons.
Em Q2, eu acho que ficou meio confuso a minha explicação, então vamos desenhar, né? Em Q2 eu sei que o número de elétrons é igual ao número de prótons também, mas eu não estou falando, não estou dizendo que esse número de elétrons aqui é igual a esse número de elétrons aqui, não é isso. Bom, então os dois têm a carga neutra aí, ok? Vamos imaginar que eu vou esfregar esses dois. Eu vou colocar esses dois em atrito. Né? Eu chamo de eletrização por atrito, então tem que encostar no outro. Então vou imaginar que esse cara aqui, né, esses dois aqui, depois de um processo, eu vou ter o corpo aqui, eu vou ter o outro corpo aqui, eles vão estar atritando um com o outro. Como é que eu sei disso? Ó, porque eu estou desenhando isso aqui no meio. Isso aqui para a gente vai querer dizer o quê? Atrito. Ok? Eu estou atritando um com o outro. Quando eu faço esse processo, atritei, e depois eu separo esses corpos, depois eu separo esses caras, o que eu vou verificar? Eu vou verificar o seguinte, que um corpo, o verde aqui, por exemplo, adquiriu uma carga de algum sinal. Tudo bem? Pode ser positiva, pode ser negativa, tá? Pode ser positiva quanto pode ser negativa. Mas o que eu sei é o seguinte, que se o corpo Q ficou carregado positivamente, eu sei que o corpo Q2 vai ficar carregado negativamente. Lembrando o que aconteceu aqui. Aconteceu o seguinte, na real, se eu colocar uma lupa aqui dentro, o que eu vou visualizar? Eu vou visualizar elétrons do corpo verde migrando para o corpo roxo Q2. É isso que eu visualizei. E quantos elétrons fizeram isso? No meu exemplo hipotético, a gente visualizou quantos? Vamos até desenhar aqui para ficar bem claro. A gente visualizou 3 elétrons aqui. Até aí é bem idiota, né? Então essa é a eletrização por atrito. Como características gerais, aqui você já tem que pensar e você já tem que saber uma coisa, tá? Na eletrização por atrito, esses corpos eles adquirem cargas de sinais opostos. Tudo bem? Ou seja, quando eu eletrizo um corpo A, aqui eu chamei de 1, com o corpo 2, quando eu esfrego, um cara adquire uma carga e o outro adquire outra. Então vai ser cargas de sinais opostos. Tudo bem? Eu não, até então, no momento, e até no ponto de vista prático, né, se você pegar dois materiais que você não tem informação sobre ele, não dá para você saber quem adquiriu carga positiva, não dá para você saber quem que adquiriu carga negativa. A única coisa que você consegue inferir é que um ficou carregado com carga de um sinal e o outro ficou carregado com carga de outro sinal. Guarda essa informação que ela é muito importante. Tranquilo? Beleza? É comum a gente ter uma série, tá joia? A gente tem, vou colocar como tabela, tá? A gente tem uma tabela, óbvio que você não precisa decorar essa tabela, pelo amor de Deus, né? Existe uma tabela que dá uma ideia para a gente de alguns materiais. E essa tabela, normalmente, ela é colocada dessa forma. Pode ser que um doido mude, mas ela normalmente é colocada dessa forma aqui. Ó. Vou colocar alguns exemplos para vocês, tá? É claro que tem muito... Uma tabela, ela é enorme, né? Mas, enfim, é só para ficar claro aqui. Vamos supor que a tabela apresente para você os seguintes materiais: vidro, tá joia?
eu tenho, por exemplo, uma lã, que eu acho que é um exemplo que costuma ser bastante usado. Embaixo daqui, deixa eu pensar, pode ser o papel. Eu tenho que lembrar de qual alguns, né? Papel e tá bom. E eu tenho o último aqui, sei lá, a seda, né? Tá joia? Então eu tenho essa série aqui. Isso é dado na questão, isso é dado na tabela, numa prova, se for te cobrar esse tipo de coisa. Tá joia? A série de eletrização aqui. Essa série de eletrização ela é disposta da seguinte forma. Repara que aqui eu coloquei vidro, lã, papel e seda. Tudo bem? Coloquei alguns aqui. Poderia ter madeira, poderia ser o que for. Ah, e aliás, vocês estão percebendo o seguinte, né? Eu não fiz questão de colocar condutores ou isolantes. Não é essa a discussão, porque isolante também se eletriza. Condutor também se eletriza. Todos se eletrizam com uma certa dificuldade ou com uma certa facilidade, mas não importa se ele é condutor ou se ele é isolante, eu sou capaz de eletrizar qualquer corpo, tá? Não importa isso. Essa discussão de isolante ou condutor não entra nessa questão. Então vamos pegar aqui, essa tabela ela é sempre escrita da seguinte forma. Tá vendo que primeiro eu tenho o vidro, depois eu tenho a lã, depois eu tenho o papel e depois eu tenho a seda? É muito comum a gente ver esse experimento, né? Onde você tem um bastão de vidro, isso aqui é clássico, onde você tem um bastão de vidro, tá? Vou colocar aqui vidro, em livros de física e tal, e aqui você tem a lã, já é um pedaço de lã. Eu esfrego os dois. Esfreguei os dois de modo a eletrizar na eletrização por atrito. Tudo bem? Como é que eu sei que eu esfreguei? Porque agora no meu desenho tem esse sinalzinho aqui que quer dizer esfregar. Então depois que eu esfrego os dois, neste caso, eu posso afirmar que o vidro, o bastão de vidro, ele ficou com carga positiva. E a lã, eu posso afirmar para vocês que ela ficou com carga o quê? Negativa. Perfeito? Ué, mas por que eu sei disso? Vamos colocar aqui, porque aqui ele está atritando e aqui é depois de atritar, ok? Após o atrito, né? Isso aqui é após o atrito. Por que eu sei disso? Porque eu estou olhando para essa série aqui, ó. Os corpos apresentados aqui em primeiro, né, o de cima, aliás, o corpo de cima, quando atritado com o corpo de baixo, por padrão, a gente sempre considera que o corpo de cima pega carga positiva e o de baixo carga negativa. Não se preocupe em identificar, perfeito? O que se preocupa é em entender. Então, como o vidro está escrito primeiro que a lã, no meu exemplo aqui, a gente decora, né? A gente, como professor, tem alguns exemplos básicos. Eu sei que se eu atritar o vidro com a lã, eu tenho uma eletrização, qual eu percebo que o vidro vai estar com carga positiva ao final do processo e a lã com carga negativa. Falando de forma mais correta, né, a gente sabe que a lã ganhou, neste caso, 3 elétrons, né? 3 elétrons disso aqui do vidro veio para cá. 3 elétrons do vidro foram transferidos para a lã. O vidro ficou com excesso de próton e a lã com excesso de elétrons. Tudo bem? Guarda isso, gente. É sempre o elétron que movimenta, porque você, depois de um tempo, você começa a pirar. Eletrização por atrito é isso. Outra informação importante. Aqui eu fiz questão de colocar aqui um corpo neutro atritando com um corpo neutro, porque eu posso ter eletrização entre dois corpos neutros, tá? Eletrização por atrito, isso pode acontecer. Perfeito? E uma coisa que eu não comentei, mas se você é atento, você já percebeu, se 3 aqui cargas saem do vidro e vai para a lã, a gente tem aqui um princípio, tá? Que é o princípio
chamado conservação das cargas. Ou seja, se no meu sistema, o sistema que eu estou trabalhando aqui, é só o vidro e a lã, e só eles, né, passam cargas entre si, eu não posso imaginar que essa carga se perdeu no universo. Se esse cara perde, alguém ganha. Quem que vai ganhar nesse meu exemplo? A lã. Então é o princípio da conservação das cargas, tá? O que significa que se eu somar essas cargas aqui, né, somar as cargas, o Q aqui, se eu calcular aqui, ó. Imagina, agora eu quero calcular o Q igual a N vezes E para o vidro. E eu quero calcular o Q do N vezes E para a lã. A gente sabe que vai ser 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. E a gente sabe que esse valor aqui, por óbvio, como esse cara está com excesso de prótons, esse valor aqui vai ser um valor positivo. E a gente sabe também que esse camarada aqui, por estar com elétrons, vai ser um valor negativo. Adivinha se eu somar esse Q aqui, esse Q, vamos chamar ele de Q2 para ficar organizado. Esse Q2 com esse Q1, por óbvio, Q1 mais Q2 vai ser igual a zero, que é o princípio da conservação das cargas. Se eu tivesse 3, 4, 5, enfim, 100 milhões, o princípio é o mesmo, ok? Então essas são as considerações iniciais sobre a eletrização por atrito, perfeito? Te espero na próxima aula para a gente discutir o segundo tipo de eletrização. Espero que tenha ficado claro.